Olá, aqui é Paulo Haas, tudo certo com você? E eu tenho certeza que você não quer começar a investir cometendo erros, não é mesmo? E no mundo dos investimentos, erro significa perder dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro de graça, certo? Então, para começar a investir bem, é bom saber os erros mais comuns quando se trata de investimentos. E mais importante, como esses erros podem ser evitados. Por isso, trago aqui para você os 12 erros mais comuns que investidores iniciantes cometem. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal porque aqui eu trago informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E ative o sininho das notificações para receber as mensagens quando eu postar um novo vídeo. Não perca essa oportunidade de investimento e empreendedorismo aqui no canal, ok? Lembrando que esses 12 erros que eu apresento aqui para você e o método completo para evitar esses erros e fazer investimentos com sucesso é exatamente o que eu ensino no curso Mestre em Realização Financeira, que é um curso completo, passo a passo, de investimento totalmente focado na independência financeira. Caso você tenha interesse em conhecer o curso, deixo aí o link na descrição, ok? Depois do vídeo, vá lá, dê uma olhada, veja se o conteúdo te agrada, sem compromisso, certo? Então vamos lá aos 12 erros que os investidores iniciantes cometem e como se livrar deles. 1. Não ter objetivos definidos. Não ter objetivos definidos faz com que o investidor fique perdido na hora de comprar e vender títulos, ações, fundos, porque ele fica sem um norte, sem uma direção clara na mente dele. Não sabe exatamente onde quer chegar e normalmente acaba focando na rentabilidade do curto prazo, ou seja, quanto uma ação, título ou fundo rendem em poucos dias, em poucos meses, e acaba se desesperando quando o movimento vai na direção contrária da sua expectativa. Se ele comprou, ele queria que subisse. Então, se vai ao contrário, ele se desespera e por isso acaba vendendo antes do necessário, por medo de perder dinheiro. É natural que isso aconteça. Portanto, o objetivo deve ser bem específico, mensurável, realista e limitado no tempo. E eu vou exemplificar isso para você. Para definir esse objetivo para investimentos, títulos, ações, por exemplo, você pode definir como atingir R$1 milhão em 20 anos. E tem que ser um valor definido, que é 1 milhão, por exemplo. Deve ter também uma data para atingir esse objetivo, e nesse caso aqui eu usei o exemplo de 20 anos, que é um investimento de longo prazo. Então, se você seguir o processo de fazer investimentos com esse horizonte de tempo na mente, você aumenta a sua chance de não cometer erro, esse erro primordial que é não ter um objetivo definido e claro para você. E claro que 20 anos é só um exemplo, você vai definir o seu horizonte de acordo com a sua necessidade. E aqui deixo claro que o seu dinheiro nos investimentos vai crescer conforme 3 variáveis. Quanto mais dinheiro você investir, mais dinheiro vai ter. Isso parece óbvio. Quanto mais tempo investir, mais dinheiro vai ter também. Tempo é dinheiro. Quanto mais rentabilidade tiver, mais dinheiro vai ter. E esse é o triângulo do crescimento do dinheiro que é expresso pela fórmula dos juros composto. Então você precisa atuar nessas 3 variáveis para fazer o seu dinheiro crescer. Dinheiro, tempo e rentabilidade. Por isso você precisa ter no seu objetivo o quanto de dinheiro quer alcançar e quanto de dinheiro quer investir mensalmente. Por exemplo, você quer atingir R$1 milhão investindo R$500 todo mês. Você também precisa ter no seu objetivo quanto tempo deixará o dinheiro investido e de quanto em quanto tempo fará investimentos. Por exemplo, vai investir durante 20 anos, mas com aplicações mensais. E por último, mas não menos importante, é a rentabilidade. E esse é o próximo erro dos iniciantes. 2. Não ter meta de rentabilidade. Esse é um dos principais erros dos iniciantes. Eles não têm metas de rentabilidade definidas. Eles compram uma ação, um título e esperam para ver no que vai dar.
E claro que os títulos têm rentabilidades pré-definidas, mas essas rentabilidades dos títulos hoje em dia são muito baixas e desinteressantes para investimentos com objetivos milionários, com objetivo de independência financeira. Por isso é preciso ter uma carteira de investimentos, um conjunto de investimentos que somados tenham uma meta de rentabilidade bem clara e objetiva. E é aqui que os investidores iniciantes erram. Eles não definem a meta de rentabilidade. Primeiro, porque eles não têm objetivos financeiros bem definidos, como eu falei no início. Depois, por não saberem que o dinheiro cresce com as 3 variáveis: dinheiro, tempo e rentabilidade. Então, se você tem metas de dinheiro e tempo, também precisa ter metas de rentabilidade. E nos investimentos, normalmente temos 2 metas de rentabilidade que dependem das 2 etapas de investimento. Uma das metas é mais agressiva para a fase de construção, para a etapa de construção de riqueza, para a etapa de construção do patrimônio. E você deve começar com essa agora. É a mais agressiva, pois faz o seu patrimônio oscilar ao longo do tempo, porém é que te dá mais possibilidade de retorno, mais lucro. No curso Mestre em Realização Financeira, eu ensino meus alunos que essa meta deve começar em 20% ao ano. Isso para aumentar as chances deles alcançarem a independência financeira, e você pode se basear por aí. A outra meta de rentabilidade, menos agressiva, é para usufruir do patrimônio, para usar o patrimônio, para gerar renda passiva, para viver de renda. Nesse caso, é uma meta menos agressiva para estabilizar o patrimônio ao longo do tempo e permitir que possa sacar a sua renda passiva e assim ter a sua independência financeira, garantindo que você possa viver de renda tranquilamente. No curso Mestre em Realização Financeira, eu ensino aos meus alunos que essa meta pode ser de 6 a 10% ao ano. E assim você pode usar esses valores para iniciar os seus próprios investimentos e não cometer esse erro dos iniciantes de não ter uma meta de rentabilidade. Mas antes de começar, é preciso ficar atento ao próximo erro. 3. Não ter reserva de contingência. Reserva de contingência é um valor em dinheiro que você deve guardar para o caso de emergências. É um erro dos iniciantes não ter esse dinheiro guardado, e quando eles não têm essa reserva de contingência, acabam precisando tirar dinheiro dos investimentos de longo prazo que não deveriam tirar para resolver as emergências. Portanto, a solução aqui é ter a reserva de contingência para não mexer nos investimentos de longo prazo. Não se deve fazer isso. Essa reserva pode ser feita como? Utilizando a poupança, um fundo com liquidez diária. E por liquidez diária eu quero dizer um fundo que você possa sacar dinheiro a qualquer dia, sem encargos ou taxas, ok? E também a minha recomendação aqui é que essa reserva seja de 1 a 3 salários seus, 1 a 3 salários brutos do que você ganha hoje. Para mim isso tem funcionado, é suficiente, mas claro que cabe você avaliar a sua necessidade de acordo com as possíveis emergências que você possa ter, ok? E agora vamos ao próximo erro. 4. Não ter um plano de investimentos. Antes, preciso esclarecer o que seria um plano de investimentos. Não é nada mirabolante, é apenas um conjunto de ações que precisam ser tomadas mês a mês para fazer investimentos. Por exemplo, transferir R$1.000 todo mês para a corretora, selecionar investimentos com potencial de obter a meta de rentabilidade, requer conhecimento em seleção de investimentos. Definir os valores que serão investidos para cada investimento, também requer um conhecimento de alocação de recursos. Avaliar o desempenho dos investimentos que você já possui, também requer uma sistemática de avaliação de investimentos. Avaliar a necessidade de vender e comprar os seus investimentos, isso também requer um conhecimento. E é claro que é preciso conhecimento para fazer tudo isso. E aqui no canal eu tenho colocado diversos vídeos e te ajudo nessas definições, na obtenção desse conhecimento. Mas se você quiser um programa mais estruturado, passo a passo, recomendo o quê? O curso Mestre em Realização Financeira. Eu deixo o link aí na descrição, caso você tenha interesse em conhecer o curso. Tenho certeza que ele vai te ajudar nisso. E essa necessidade nos leva ao próximo erro. 5.
não saber selecionar investimentos. Não ter o conhecimento necessário para selecionar investimentos é um dos maiores erros dos iniciantes. É preciso saber o que está fazendo. Não adianta você pegar uma dica na internet que ouviu por aí de algum guru dizendo que é para você comprar a ação XYZ, que isso não vai dar certo 100% dos casos. Eu particularmente não te digo qual título ou ação você deve comprar. Isso é questão ética minha. Quando eu faço alguma análise aqui no canal, é para fins didáticos, não é recomendação de investimento. Aqui no canal e no curso Mestre em Realização Financeira, eu mostro as técnicas que eu uso para selecionar ações, títulos e fundos. Portanto, é muito importante ter isso em mente. Você precisa conhecer essas técnicas para fazer os seus próprios julgamentos. Atenção! Você tem que fazer os seus julgamentos, a sua análise. Qual a melhor ação? Qual o melhor título? Qual o melhor fundo? Aprenda as técnicas e você não dependerá de ninguém para te dar dicasinha sobre qual ação comprar ou qual fundo comprar. E no curso Mestre em Realização Financeira eu ensino detalhadamente a selecionar ações com base no desempenho financeiro das empresas. E isso nos dá consistência na decisão de comprar ou vender uma ação. Não é achismo, é análise baseada em critérios fundamentalistas, critérios sólidos, análise de dividendos, precificação para avaliar uma empresa. Aqui no canal eu já postei vários vídeos com amostras do que fazemos no curso. Basta dar uma olhada nos vídeos anteriores e você vai ter um panorama muito bom sobre isso, ok? E aqui, em resumo, aprenda a selecionar os seus investimentos sempre com potencial de bater as suas metas de rentabilidade. E fazendo isso, não cometa o próximo erro, que é 6. Não diversificar os seus investimentos. Uma vez que você saiba escolher os seus investimentos com potencial de bater a sua meta de rentabilidade, você precisa ter em mente que não vai investir em somente um deles. Vai ter que investir em vários deles. Tudo isso porque a diversificação reduz o risco. Como assim, Paulo? Como a diversificação reduz o risco? Eu vou te dar um exemplo para responder essa pergunta. Imagine que você comprou uma ação e de repente ela caiu 50%. Isso significa que você perdeu 50% do valor que você investiu, correto? Por exemplo, se você investiu R$1.000 com a queda de 50%, você ficou no final com R$500, certo? Guarde esse valor. Você investiu em uma ação R$1.000 e ficou com R$500 depois da queda de 50%, ok? Veja agora o que acontece com a diversificação. Imagine que com o mesmo dinheiro você comprou 5 ações, dividindo exatamente a mesma quantia por ação. Por exemplo, você tinha os R$1.000 e colocou R$200 em cada ação, ok? Foi isso aí que você fez. Imagine ainda que uma delas agora caiu 50%, como a ação anterior, e as outras permaneceram constantes, ou seja, 4 ações permaneceram R$200 e uma ação caiu 50%, indo para R$100. Tá ok até aqui? Então preste atenção. Então o que aconteceu agora? Você diversificou, correto? Você tem 5 ações ao invés de uma. Agora o seu total é 4 ações com R$200, ok? E uma ação com R$100, ok? Isso aí totaliza o quê? R$900. Capturou? Com a diversificação, o risco de perda diminuiu. Quando você investiu em uma ação, a queda de 50% derrubou seu patrimônio de R$1.000 para R$500. Com 5 ações, a queda de 50% em uma ação derrubou seu patrimônio de R$1.000 para R$900, que é uma redução muito menor. Ao invés de perder R$500, você só perdeu R$100. Esse é o poder da diversificação. E sabendo disso, podemos ver o próximo erro. 7. Não saber quanto dinheiro colocar em cada investimento. Veja, cada investimento tem um potencial de rentabilidade. E esse potencial de rentabilidade é o que vai fazer você atingir a sua meta de rentabilidade. E sendo sistemático em atingir a meta de rentabilidade, investir o dinheiro no tempo definido vai te levar ao seu objetivo financeiro, que é a independência financeira.
correto? E foi isso que eu mostrei antes, nos exemplos anteriores. Então, você precisa saber quanto colocar em cada investimento para bater essa meta de rentabilidade. E isso vai dar o equilíbrio da sua carteira de investimentos. E esse equilíbrio significa que a carteira está ajustada para bater a meta de rentabilidade. E esse ajuste é definido exatamente pela quantidade de dinheiro que você coloca em cada ação, em cada título, em cada fundo. E é importante investir em mais ativos com maior potencial de rentabilidade, com maior potencial de bater a meta de rentabilidade individualmente, mas sempre mantendo a diversificação na carteira para minimizar os riscos. E claro, uma vez que você esteja pronto para realizar as operações de compra e venda, está na hora de usar o Home Broker, que é a plataforma de operações da sua corretora, do seu banco, para fazer compra, venda de ações, de títulos, etc. E aí vem o próximo erro dos iniciantes. 8. Não saber como operar o Home Broker. E esse é um erro bem comum. Não saber comprar e vender ações pelo Home Broker, pela plataforma de operações da corretora, do banco, para a Bolsa de Valores. Esse erro implica no envio de ordens erradas, que pode gerar prejuízo para o investidor iniciante. E, portanto, aqui isso é bem fácil de resolver. Basta você ver os tutoriais da sua própria corretora, do seu próprio banco. Se preferir um curso completo e estruturado, não deixe de conhecer o curso Mestre em Realização Financeira. E uma vez que aprenda a realizar as operações, chegou a hora de não cometer mais esse próximo erro. 9. Não saber avaliar o desempenho do investimento. Como saber se o investimento está indo bem ou não? Essa é uma questão crucial e que os investidores iniciantes se deparam. Normalmente eles olham a rentabilidade no curto prazo, alguns dias ou meses. Isso porque não tem o objetivo financeiro bem definido. Acontece que o que eles precisam realmente é saber se os investimentos estão indo bem para os objetivos financeiros que eles definiram e o horizonte de investimentos que foi definido. Se estão batendo as metas de rentabilidade definidas. Isso que vai dizer se o investimento está indo bem ou não. E para fazer isso é necessário avaliar ativo por ativo, ou seja, ação por ação, título por título, fundo por fundo. Ver como estão as rentabilidades, ver se pagaram dividendos, juros sobre capital próprio, no caso de ações, é claro, se pagaram aluguéis, no caso de fundos imobiliários, ou se pagaram juros, no caso dos títulos. E fazendo isso, você terá uma ideia clara do ativo que está indo bem e do ativo que não está indo bem. E lembrando que eu recomendo sempre um horizonte de longo prazo, ou seja, no mínimo é necessário um ano para avaliar os resultados de uma empresa, ok? Um ano, porque você precisa saber dos dividendos, juros sobre capital próprio, todos os proventos que a empresa está pagando para você. É assim que fazemos no curso Mestre em Realização Financeira. E uma vez que você saiba avaliar o desempenho dos investimentos, é hora também de saber como se livrar deles e não cometa esse erro dos iniciantes. 10. Não saber como se livrar de um investimento ruim. Às vezes os iniciantes demoram muito para se livrar de um investimento ruim e por isso acabam perdendo bastante dinheiro. Às vezes eles também se precipitam por medo e também perdem dinheiro. E é sempre bom ter em mente o seu horizonte de investimento, os seus objetivos financeiros. E o que recomendo sempre é invista no longo prazo, pois a tendência é que as empresas sempre lucrem no longo prazo e o somatório dos proventos que elas pagam são compensadores no longo prazo. Isso se refletirá, como eu falei, nos proventos, dividendos, juros sobre capital próprio que ela pagará para você. Então, uma vez que tenha realizado a avaliação de uma empresa com base nesses parâmetros, a decisão de se livrar vai ocorrer caso ela não tenha batido a meta de rentabilidade do ano. Então, se depois de um ano ela não pagou dividendos, não valorizou, não atingiu as expectativas, então realmente está na hora de vender e se livrar desse ativo, ok? E o que você vai fazer com o dinheiro dessa venda? Vai usar o dinheiro em um ativo que esteja dando lucro. Por isso é importante diversificar, por isso é importante ter outros ativos na carteira, para você poder fazer a distribuição dos seus recursos dentro da sua própria carteira. E uma vez que você faça isso, sistematicamente, mês após mês, ano após ano,
vai chegar uma hora que precisará reduzir o risco do seu patrimônio. Vai precisar colocar o seu patrimônio em investimentos menos agressivos, menos arriscados, para poder começar a usufruir da sua renda passiva. Por isso é muito importante ficar ciente do próximo erro dos iniciantes. 11. Não saber quando e como reduzir os riscos dos investimentos. Às vezes, os iniciantes mantêm todo o seu dinheiro em ativos arriscados sem necessidade. Isso faz com que oscilações no mercado reduzam o patrimônio deles. E uma forma de reduzir esse risco é com a meta de rentabilidade. A carteira de investimentos com uma meta de rentabilidade bem estabelecida faz com que haja um equilíbrio entre ativos mais arriscados e ativos menos arriscados. E isso, por sua vez, reduz o risco de oscilações do patrimônio. O risco também pode ser reduzido, reduzindo-se a meta de rentabilidade. Assim você terá mais dinheiro em ativos de menor oscilação, menor risco. Essa manobra normalmente é feita quando você já atingiu o seu objetivo financeiro, quando já atingiu o seu patrimônio que te torna independente financeiramente e que eu comentei no item 1 desse vídeo. E é por isso que é muito importante saber quando se atinge a independência financeira desde o início. Por isso é importante definir no início de tudo qual valor em dinheiro você precisa alcançar para ser independente financeiramente. Portanto, não cometa esse erro. 12. Não saber quando vai atingir a independência financeira. Ou seja, saiba desde o início qual o seu objetivo. Quando vai querer alcançar esse objetivo, essa independência financeira? Quanto em dinheiro deseja ter na independência financeira? E todos os seus investimentos fluirão a partir daí, vão estar sincronizados com esse objetivo. E é o que eu chamo de planejamento de investimentos integrado e focado na independência financeira. E é isso que eu ensino no curso Mestre em Realização Financeira para os meus alunos. Portanto, aqui eu te digo, não cometa esses 12 erros e você já estará no caminho certo para a sua independência financeira. E como eu disse antes, aqui nesse canal o conteúdo é de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. É um conteúdo denso, com bastante informação, informação de valor, informação que vai fazer você crescer. E realmente, se você quiser ser um bom investidor, precisa estudar, precisa ter esse conhecimento. E aqui no canal eu posto muito conteúdo, então veja os outros vídeos para saber ainda mais sobre esse universo de investimento e empreendedorismo. E lembre-se, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo. Também dê seu like, dê seu joinha, seu gostei, porque isso vai ajudar bastante o canal a crescer, ok? E eu vou poder propagar ainda mais esse conteúdo de valor para as outras pessoas. E aproveitando isso, compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e possam evoluir junto com você. E me diga agora o que você achou nos comentários, qual item você quer que eu detalhe mais ou qual o erro que você cometeu nos seus investimentos. Então, grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.